Oi pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo nós vamos ver como fazer uma mudança de variáveis na integral dupla, certo? A gente vai ver para uma mudança de variáveis genérica e depois então a gente vai ver a mudança em coordenadas polares, que é um caso específico que a gente usa bastante quando a região ômega é uma circunferência ou parte de uma circunferência. Então aqui a gente tem T, uma transformação no R2, certo? Uma transformação que vai de R2 em R2, e ela possui duas funções componentes, né? Que são as suas coordenadas, F1 e F2, certo? E junto com essa transformação, a gente vai determinar o jacobiano, certo? O jacobiano ele é um determinante, onde na primeira linha da matriz a gente tem as derivadas parciais de primeira ordem da função componente F1 e na segunda linha a gente tem as derivadas parciais da função componente F2, certo? Então, como que a gente vai fazer isso, né? As coordenadas polares, então. Aqui na figura do lado esquerdo, a gente tem uma circunferência, certo? Dada por x² mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. E aí eu considero, então, aqui P um ponto sobre a circunferência, certo? E aqui ele vai formar um ângulo θ com o eixo, né, com o semi-eixo positivo x. Então, vamos dar nome, né, a esses elementos. Então, essa distância da origem até o ponto P da circunferência é ρ, certo? Aqui, ó. Da origem 0 até a circunferência, o ponto P, a gente tem a distância ρ. E o ângulo formado entre o semi-eixo positivo OX e o vetor OP, né, o segmento OP, é o ângulo denominado θ. Considerando que P está sobre a circunferência, esse ângulo θ pode variar de 0, certo? Se ele estiver aqui. Ou eu posso dar toda essa volta, né? Ele pode estar em qualquer lugar aqui sobre a circunferência. O valor máximo que ele vai assumir é 2π, certo? E a gente sempre conta o θ, né? Sempre considera o θ no sentido anti-horário, certo? Então, a gente vai olhar aqui nessa circunferência e determinar o valor do ângulo formado. E qual que é a transformação? Quem são as funções componentes da coordenada polar? Então, a primeira função componente vai ser ρ cosseno θ e a segunda função componente vai ser ρ seno θ, sendo que x vai assumir esse primeiro valor e y vai assumir o valor da segunda função componente. Ou seja, quando eu for fazer essa mudança de variáveis, onde tiver x, eu vou colocar ρ cosseno θ, onde tiver y, eu vou colocar ρ seno de θ. Tá bom? Essa é a mudança. Mas como que vai ser a transformação, né? Quem que vai ser o jacobiano? Como que eu faço essa relação entre a integral dupla nas variáveis x e y e a integral dupla nas variáveis ρ e θ? Então, a gente define aqui a transformação, que vai de 0 a mais infinito até 0, cartesiano com 0 a 2π em R2. Por que esse domínio aqui? De 0 a mais infinito, porque é ρ. ρ é uma medida, certo? Aqui, ó, tá um intervalo fechado, mas é um intervalo aberto no infinito, né? Então, considerando que ρ é uma medida, ele pode ser 0 até infinito. E θ é um ângulo que está ali na circunferência, né, na primeira volta, então ele vai assumir os valores de 0 até 2π. E aí vai para R2, certo? E a transformação ela é definida por ρ cosseno θ na primeira coordenada, ρ seno θ na segunda coordenada. E aí aqui então a gente vai calcular o determinante jacobiano. Lembra, ele é formado na primeira linha, as derivadas parciais da primeira função componente, na segunda linha, as derivadas parciais de primeira ordem da segunda função componente. Então aqui a gente vai ter, né, a gente vai derivar ρ cosseno de θ em relação a ρ. Vai dar cosseno de θ.
vou derivar rho cosseno θ em relação a θ. Então, vai dar menos rho seno de θ, como a gente já viu, né, na primeira parte da disciplina, as derivadas parciais. Aqui a mesma coisa, seno de θ, e aqui rho cosseno de θ. Quando eu calcular esse determinante, eu vou obter essa relação. Colocando rho em evidência, eu vou ter rho que multiplica cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, que é 1, o que me retorna o valor de rho. Então, agora a gente já sabe quem são as funções componentes, a gente já sabe quem é o jacobiano e como que essa relação vai ser usada, então, na integral. Então, a gente tem aqui esse teorema que vai relacionar essas duas integrais. Então, a gente tem T, né, uma transformação que vai de um domínio, que é um subconjunto de R2 em R2, certo? Uma transformação de classe C1, isso quer dizer que as funções componentes dela têm as derivadas parciais de primeira ordem contínuas, certo? Com o jacobiano não nulo. Então, se a F é contínua e o domínio, né, esse ômega de xy, onde a gente está calculando a integral, está contido dentro do domínio da F, a gente consegue fazer essa relação aqui. A integral nas variáveis x e y vai ser igual à integral da função aplicada na transformação, ou seja, onde tiver x, eu vou colocar f1, onde tiver y, eu vou colocar f2, multiplicado pelo módulo do jacobiano, certo? E só aqui, né, o que está falando aqui, ó, que a transformação aplicada nesse ômega, a gente volta para o ômega original nas variáveis x, y, certo? Aqui, né, lembrando nas coordenadas polares, o jacobiano é ρ. Então, o módulo de ρ é igual a ρ mesmo. Porque se ρ é uma medida, ele vai ser sempre positivo, certo? Então, aqui vocês podem agora voltar para a playlist de exercícios resolvidos. Né? Esses exercícios estão resolvidos no quadro e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar, me encaminhar algum e-mail ou me procurar nos horários de permanência. Muito obrigada!